Henker que vive duas vezes. Capítulo 502. Missão do cenário, 2. Yon-Woo pensou muito naquele breve momento. Ele tinha muitos itens nos quais queria usar o artefato do grande guerreiro. A baioneta mágica, que continha memórias de Jeong-Woo e Enova, e a adaga de Karshina, que ele mesmo havia consertado. Ele percebeu que, como já tinha o Vigrid, deveria fortalecer suas capacidades defensivas. Também lhe ocorreu que ele poderia usá-lo para despertar os poderes selados do cast do Rei Negro ou combiná-lo com Vigrid para acabar com o demonismo de uma vez por todas. Ele estava ciente de que se o usasse em Vigrid, ele apenas o tornaria um recipiente melhor para a manifestação do demonismo. Ele também não se esqueceu da Pedra do Pecado, do Coração do Dragão, da Espada Devoradora de Espíritos de Hades e das Asas do Céu. Havia muitos itens para usar o artefato, e ele desejou poder simplesmente dividir o artefato em pedaços. Mas depois de pensar um pouco, Yon-Woo escolheu usá-lo em sua sombra. Era onde estavam os poderes e a divindade do Rei Negro e onde seus familiares e almas adormeciam. Ele pensou que seria capaz de fazer mais se acrescentasse santidade a este território. Bobagem. Como se estivesse afundando lentamente em um pântano, o artefato afundou continuamente na sombra. A sombra oscilou, expandiu-se e depois começou a tremer violentamente. Território sombrio foi fortalecido com o artefato dos gigantes. Santidade foi adicionada. Agora, sua sombra refletirá a santidade como seu servo fiel. Sua sombra tem vários tipos de potencial. Desperte esse potencial. A sombra tremeu como se estivesse feliz em vê-lo. Não mudou muita coisa em sua aparência, mas ele percebeu que sua conexão com os familiares dentro da sombra havia se tornado mais forte. Sua ligação com a coleção de almas também se tornou mais sensível, facilitando a leitura dos pensamentos das almas. Havia também uma poderosa energia negativa, o que significava que se ele tivesse feito isso antes de atingir um nível superior, sua mente poderia ter ficado sobrecarregada. Yon-Woo sorriu satisfeito e rasgou o ingresso da etapa oculta que havia recebido como recompensa. O RRRNG, um portal azul se abriu sob seus pés. Agora era hora de suceder ao Rei Gigante e realmente começar a busca por Valdebiche. Uau! Você entrou no estágio oculto, Terra dos Gigantes Caídos. Missão de cenário, Prova do Rei Yi. Descrição. Você salvou os últimos guerreiros da raça gigante da ilusão do caos rastejante, e recebeu o título de Grande Guerreiro. Você está dando os primeiros passos como sucessor do Rei Gigante. No entanto, embora você seja o sucessor do Rei Gigante, você não sabe por que a raça gigante foi arruinada ou sua relação com o caos rastejante. O caos rastejante parou o último Rei Gigante, Valdebiche, antes que ele pudesse lhe contar sobre isso. Mas felizmente, você descobriu um local na torre relacionado à queda da raça gigante. O estágio oculto do 60º andar, Terra dos Gigantes Caídos. Este é um local que não é conhecido externamente e contém artefatos e locais relacionados à raça gigante, bem como vestígios do caos rastejante e de outros deuses do outro mundo. Explore a Terra dos Gigantes Caídos e investigue o que aconteceu com a raça gigante há milhares de anos. Você deve ter essa atitude para ser um sucessor legítimo do último Rei Gigante. Condições. Conclusão da Prova do Rei Yi. Possuidor do título de Grande Guerreiro. Limite de tempo. Recompensas. 1. Símbolo do segundo rei. 2. Armadura do Rei Esqueleto. 3. Participação na missão continuada, Prova do Rei Yi. Yon-Woo pensou profundamente depois de ler as informações na janela da missão. Saber o motivo da queda deles? Ele se lembrou do aviso do grande guerreiro para tomar cuidado com o caos rastejante antes que ele desaparecesse. Não era preciso ser um gênio para perceber que algo havia acontecido. O Rei Esqueleto era um ser que teve que acordar por causa do contrato entre o espírito do grande guerreiro e o caos rastejante. Era um morto-vivo, mas era um pouco diferente de Calatos. O antigo dragão havia contatado o caos rastejante para obter conhecimento do universo exterior para cumprir sua missão, mas parecia que o caos rastejante havia usado o último Rei Gigante Valdebiche sem o seu consentimento. Mesmo sendo um grande demônio do caos, ele não escondeu suas emoções em relação ao caos rastejante. Ele estava furioso, uma emoção que Yon-Woo conhecia muito bem. Fúria contra um inimigo mortal. Será que o caos rastejante explorou a fraqueza do último Rei Gigante? Devia haver algum segredo oculto da raça que tentou escalar a torre e lutou para escolher um grande guerreiro entre si quando Alforone os bloqueou. Havia muito sobre os deuses do outro mundo nas revelações. Ele se lembrou da informação que viu na biblioteca Shandong. The Crawling Chaos era um ser que queria diversão e prazer porque estava exausto por sua longa vida. É possível que ele conhecesse a fraqueza da raça gigante e os explorasse como seus peões. Yon-Woo acreditava que essa suposição estava próxima da verdade. Caso contrário, não havia outra razão para a queda da orgulhosa e destrutiva raça gigante. Mesmo que o caos rastejante fosse um ser cósmico com o qual até mesmo os seres divinos comuns eram cautelosos, não era fácil brincar com uma raça inteira. E essa fraqueza provavelmente está relacionada ao palco. Os olhos de Yon-Woo escurecerão. Então Valdebiche veio até aqui? Essa é a missão que ele teve que continuar em vez de procurar por Jeong-Woo? Olhos dracônicos. Percepção extrasensorial. Yon-Woo expandiu seu território de reconhecimento, abrindo todos os seus sentidos para compreender rapidamente a Terra dos Gigantes Caídos.
Ele estava em uma floresta densa com árvores excepcionalmente altas, maiores que os titãs ou o grande demônio do caos. Eles também eram horríveis de se olhar porque eram formados a partir de corpos de gigantes emaranhados entre suas vinhas e raízes. Havia facilmente centenas de milhares deles. Os rostos dos gigantes mortos estavam em sua maioria contorcidos em agonia e pareciam ter sido torturados. Alguns pareciam estar congelados de medo, enquanto outros pareciam horrorizados, como se algo os estivesse perseguindo. Yon-Woo percebeu que um massacre havia ocorrido, o que poderia ter causado tanto medo e horror nos bravos guerreiros. Também havia evidências de que seus corpos haviam sido experimentados. Um cheiro acre e podre subia dos corpos em decomposição e do solo pantanoso. O veneno dos cadáveres pairava no ar, o que significava que o pântano era composto de cadáveres que não se transformaram em árvores. Esse foi provavelmente o destino da maior parte da raça gigante. Veneno e cheiros nocivos enchem o palco. Aviso: este é um território do qual o Bureau Central desistiu. É aconselhável que os jogadores não entrem. Um veneno forte entra em seu corpo. Seu corpo está em um estado irregular. Seu corpo está em um estado irregular. Dor extrema tomou conta do seu corpo. Você foi afetado pelo status, Stan. Veneno extremo tomou conta do seu corpo. Você foi afetado pelo status, veneno. Você manteve sua racionalidade com o traço, sangue frio. O status, atordoamento, foi removido. Você ganhou uma nova resistência à dor. A proficiência da habilidade, Formless Poison, aumentou dramaticamente. 16,7%. A habilidade, Veneno sem forma, está sendo ativada. Está analisando as propriedades do novo veneno. A habilidade encontrou dados semelhantes com sucesso em seu banco de dados. Uma análise mais precisa começará. As opções, Venom Blood e Spiritual Spite, foram fortalecidas. Os seres do mundo celestial que seguiram Yon-Woo tiveram reações variadas. Cernunnos franze a testa diante da cena horrível. Vimalacitra expressa curiosidade sobre o novo tipo de campo de batalha. Muitos deuses se afastam. Muitos demônios ficam surpresos que um lugar como este possa existir. Todos os deuses da morte sorriem ao sentir o cheiro da morte enchendo o palco. Todos os demônios da morte expressam hostilidade para com os seres incapazes de morrer, que permanecem no palco. Um lugar do qual o Bureau Central havia desistido, isso dizia muito sobre o lugar. O cheiro e o veneno dos cadáveres eram tão mortais que se o nível de Yon-Woo não fosse tão alto, ele teria desmaiado ou até morrido. Valdebiche passou por aqui, como? O maior perigo aqui eram os vestígios dos deuses do outro mundo mencionados na janela de missão. Não é apenas o caos rastejante. O poder mágico de diferentes deuses do outro mundo ainda é pungente. O poder mágico vinha de uma fonte completamente diferente do tipo usado na torre. O ambiente era semelhante ao do mar demoníaco e, de certa forma, era ainda pior. Este lugar também continha o ressentimento da raça gigante moribunda. Ele precisava encontrar Valdebiche imediatamente neste inferno para fazer algum progresso. Então ele puxou sua baioneta mágica e criou a espada trovão. Estalar. Sua sombra em expansão foi impedida de se mover há algum tempo. Ele precisava começar afastando essa floresta monstruosa. Estalar. Quando ele aumentou o poder de seu coração de dragão, a espada do trovão brilhou em preto e vermelho quando começou a desabar. No momento em que ele brandia a baioneta mágica para varrer a floresta, um grito áspero ecoou de repente do céu, sacudindo o palco oculto. Cru. As árvores tremeram como bambu numa tempestade. Yon-Woo sentiu seu pescoço gelar ao sentir o nível do ser. De onde veio isso? Arrepios percorreram suas costas pelo fato de ele não ter sentido nada, embora sua percepção extrasensorial tivesse sido ativada. Quando ele levantou a cabeça, ele viu um ser estranho com dezenas de olhos olhando para ele através dos galhos. Cada um de seus olhos era maior que um humano. Um deus do outro mundo que não deveria existir na torre enviou seus pensamentos para ele. Quem são você?